Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Terça-feira, dia 28 de maio. Gente, terça-feira, seja bem-vindo, acorda aí que eu tô dormindo ainda. O povo que dorme, como é que é? Fala aí, amor. O povo que dorme tarde, acorda cedo, Paz de Cristo a todos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com sono. 28º dia de Provérbios, estamos aqui mais uma vez, tá? Crendo que Deus tem algo pro teu coração aqui nesta terça-feira, tá bom? Amém, glória a Deus te Deus. abençoe, te guarde e vamos pra frente aí, Deus é bom. Vamos orar pra gente iniciar, fala do seu livro, pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta. Tá? Hoje... Esquece o quê? Eu tenho que mostrar o livro. Hoje eu apresento um clássico da literatura, Eu não gosto. que é o Champlin, tá bom? É muito Russell difícil. Norman Champlin, o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, volume 4. É um box de... São 11? São 11 livros ou 10? São 11. São 6 do Novo Testamento, falha a memória, e 5 do Antigo. Esqueci aí. Né? Aqui, esse aqui é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ele vai versículo a versículo, tá? Interpretando os textos bíblicos. Ele fala no hebraico também, dá o versículo no hebraico, tá? E também faz de forma expositiva e exegética, versículo a versículo. Karine não gosta, eu gosto. É uma linguagem muito acadêmica, muito avançada. Eu ainda não cheguei nesse nível. Eu tenho dificuldade para usá-lo. Ele é grandão, tá vendo? Grandão. Mas é coisa boa, tá? Coisa Se boa, você se debruçar e estudar ali, eu tenho certeza Exatamente. que vai abençoar. É o que eu ainda tenho essa... De vez em quando eu pego, né? Ele pegou. Eu, na época, eu comprei esse aí do Antigo Testamento. Aí fui pagando no cartão, né? Depois de quase 2 anos, aí eu comprei o Novo Testamento, entendeu? Porque não tinha comprado ao mesmo tempo, não. Fui pagando também já há muito tempo já. É bom, tá? Coisa Mas é boa. Uma ferramenta necessária que você tenha na sua biblioteca, maioria tá bom? dos pregadores aí, pessoas que gostam de aprender da palavra e que buscam crescer no conhecimento da palavra do Senhor, tem, tá bom? É bem renomado, assim, é bem renomado, né? Que fala. Isso, renomado. Vai, ora aí pra nós. Vamos orar para poder dar início na nossa terça-feira aqui. Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez e louvamos o teu santo e poderoso nome. Toma esse devocional de Provérbios de número 28 nas tuas mãos. Que venha ser o Senhor a falar conosco, palestrar conosco, tratar conosco. Que venha ser um tempo de extrema qualidade, Pai, na tua palavra, para aqueles que nos assistem aqui no canal e nos ouvem, Senhor dos Exércitos. Abençoa essa pessoa, o trabalho das vossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Gente, pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, como diz o meu esposo, informação não anotada é informação perdida. Vamos falar hoje sobre 3 versos aqui muito importantes para nosso crescimento, tá bom? Lembrando que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria e você, quando lê e coloca em prática todo esse conhecimento adquirido, você está adquirindo, quando você coloca em prática, você está adquirindo sabedoria. Então, seja uma pessoa sábia em nome de Jesus. Não só aprenda, não só anote, não só saiba a informação, mas pratique. Você pode ter certeza que você vai estar sendo sábio. Vamos lá? Escolhemos os versos 1, 13 e 21, tá bom? Somente 3 versos de novo, tá? Então, vamos lá. 28, 1. Na sua casa, você vai fazer a leitura toda, tá? A gente faz aqui a leitura, cada um faz a sua leitura, aí cada um vai citando um verso, tá? Então, faça assim também. Eu te desafio, eu e Fábio, vamos te desafiar agora nessa manhã a escolher um verso e comentar aqui embaixo, tá? Escolha aquele, quando você fizer a sua leitura, aquilo que te chamou a atenção. Karine, Fábio, gostei do verso, 14. Comenta aqui, tá bom? Te desafio a fazer isso aí. Por que você está fazendo isso, Karine? É para você crescer. É para você pensar, para você raciocinar, para você ver o quanto você tem potencial para falar das coisas de Deus, o quanto Deus quer te usar. Então aqui é só uma ferramenta, isso aqui, gente, é só a gente fazendo isso aqui, ó, na mãozinha, ó. A gente tá pegando na sua mão, pra gente ir juntos, porque o segredo da Igreja de Cristo é a unidade. Vamos juntos, tá?
convidamos a vir junto com a gente aí a estudar a palavra do Senhor, tá? Vamos lá. Verso 1 diz assim: fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Como é que tá o teu? Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Ah, eu gostei dessa daí. Vamos lá, o próximo é o 13. Na minha versão tá assim, ó. O que encobre as suas transgressões, esse é um clássico também, nunca prospera, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus. 21 agora, para a gente terminar a leitura, diz assim na minha versão: ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará, ou seja, será subornado. Então, essa versão aí a gente vai trabalhar, ela acho que tá mais fácil hoje. Gente, primeiro diz assim, ó, vamos lá, vou começar hoje. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Como é que tá na tua versão? Gostei mais da tua. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. O que é o ímpio? Primeiro vamos explicar aqui rapidinho o que é uma pessoa ímpia. Ímpia é aquele tipo de pessoa, é aquela pessoa que não segue os ensinamentos de Deus. É aquela pessoa que vive em desobediência. E aí perceba, fogem os perversos, ou na minha versão, fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Por que ele foge? Eles fogem com medo de ser descoberto pelas suas má ações, ou talvez por sentir-se ameaçado, mesmo sem ter perseguições. Perceba, o texto está falando isso, ó. Fogem os perversos ou os ímpios sem que ninguém os persiga. Então eles estão fugindo, mesmo que ninguém tenha perseguido ele. Esses são os ímpios. É muito frouxo, né? Eles, né? Comentário meu, pessoal. Agora, e nós? Quem somos nós? Aí o verso continua, ó. Mas o justo é intrépido como o leão. Nós somos corajosos como o leão. O leão é corajoso, gente. Por quê? Porque nós temos a nossa confiança, a nossa força em Deus para enfrentar qualquer desafio da vida. Para o ímpio, para ele, para o pensamento dele, todo mundo está contra ele. Tem gente perseguindo ele na sua casa, no seu trabalho. Ele acha que tudo está conspirando, está maquinando contra ele. E um monte de gente ele enxerga como inimigo. E eles vivem atribulados na sua alma, atribulados no seu espírito. E muitas das vezes esse tipo de pessoa é resultado da sua própria mente, da sua própria imaginação. Percebe? O texto está falando que ninguém está perseguindo ele, mas ele mesmo está fugindo com medo. Ele mesmo está fruto da sua própria imaginação, porque não tem a confiança em Deus, não tem a certeza em Deus. Mas conosco, comigo e com você, tem que ser diferente. E se não é, precisa ser. Eu vim falar para alguém aqui hoje, que se você está fugindo de alguma coisa, em nome de Jesus, você não tem que fugir mais não. Se você está olhando para as pessoas ao seu redor e tudo você acha que tem alguém contra você, que estão conspirando, que estão fazendo isso, alguma coisa, isso é fruto da tua imaginação. Cuidado! Você precisa hoje ser confiante, ser como um leão. Olha aqui o que o texto está dizendo pra gente. Por quê, Karine? Porque nós temos a paz de Deus. Nós sentimos essa paz. E por isso, podemos deitar a nossa cabeça, dormir com a consciência tranquila. Pode estar o mundo acabando, pode ter uma guerra, pode estar tudo, mas você está em paz. Você consegue descansar por conta do Senhor. Então, gente, nós não ficamos intimidados com as lutas, nós não ficamos intimidados com as guerras, nós não fugimos. Perceba, o ímpio está fugindo, mas nós não. Por quê? Porque temos um Deus. E se temos um Deus, não precisamos ter medo de pessoas, não precisamos ter medo dos problemas, não precisamos ter medo das dificuldades, não precisamos ter medo da escassez. Eu e você temos que reagir a partir de hoje como um leão, como uma leoa, confiante, corajosas. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus.
Está no seu poder e não em nós, não nas obras das nossas mãos. É por isso que nós nos parecemos como esse leão. Vamos lá, gente, rapidinho. Uma consciência culpada vê perseguição em tudo. Eu adoro essas frases dele. A pessoa pode não fazer nada com ela, que ela acha que está sendo perseguida. Vou até anotar. Vou repetir a frase. Uma consciência culpada vê perseguição em tudo. Vou colocar até no meu status isso aí. Tá? E aí está a grande questão, porque o proverbista está dizendo o seguinte ali, ó. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Ou seja, pela sua própria perversidade, seu coração completamente fora do centro da vontade de Deus, essa pessoa começa a ver perseguição em tudo. Começa a achar que as pessoas estão contra ela, que ninguém gosta dela, que ninguém ama ela, que isso, que aquilo, que tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Por quê? Porque essa pessoa tem uma consciência pesada. E um detalhe, gente, tem gente que é terror de si mesmo. Anota aí que eu vou anotar aqui. Então, não é uma perseguição de outros que está acontecendo sobre a vida dela. É a vida errada que ela leva, que acaba criando na mente dela que ela está sendo perseguida. Só que ela não entendeu que o terror não vem das pessoas que estão à sua volta. O terror está dentro dela mesma. Está compreendendo esse pensamento aqui? O terror está dentro da própria pessoa. Agora, vamos ampliar o pensamento aqui, gente. Tem gente que finge tranquilidade por fora, mas por dentro vive inquieta. Mas por dentro ela vive agoniada. Ela não consegue ter paz interior. Porque na cabeça dela, as pessoas à sua volta estão perseguindo ela, quando o maior perseguidor dela é ela mesma. Agora, olha que interessante isso aqui, gente. Ao mesmo passo, olha o que Salomão está descrevendo aqui. Salomão agora falando do animal, que o leão. Uma característica do leão, intrépido, né? Não tem medo, tem coragem, enfim. Ao mesmo passo que Salomão está dizendo que o ímpio, com a sua consciência pesada, vive fugindo, o justo, que é uma pessoa que está no centro da vontade de Deus, é comparado aqui a um leão. Agora, quando ele faz esse comparativo aqui com o leão, eu anotei aqui, que uma consciência limpa tem coragem para enfrentar qualquer tipo de situação igual a um leão, eu não estou falando aqui do método ou do modus operandi de um leão atacar uma presa. Não é isso. Já percebeu como é que o leão ataca uma presa? É diferente daqueles outros animais das savanas africanas, que é a chita, o leopardo, o guepardo, o puma. Esses animais, eles têm uma característica. Eles têm um corpo um pouco mais seco, quase sem gordura nenhuma. Quando eles veem uma presa, eles perseguem até o final. Vão até o final. Né? Para ver esses vídeos assim, aquelas perseguições. O leão não. O leão se assenta, aguarda e tem paciência. Quando ele observa que a sua presa tem uma distância considerável que ele possa dar um pique, dar um bote, pegar, se soltar também já era, não tem pra onde correr mais não. Por isso que ele é chamado de o rei da selva. Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui não, tá? Não é sobre isso que eu estou falando não. Eu estou falando da coragem de enfrentar problemas. Muitas vezes nós vemos aí vídeos também, é importante fazer esse comparativo, onde vem aquelas hienas em grupo tentando atacar uma leoa, tentando atacar um outro animal, uma leoa ou um leãozinho. Quando o leão chega, o rei da selva chega e ruge, ou chega no território, aquele grupo de hienas bate em retirada. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando um perverso, com a sua consciência pesada, foge achando que as pessoas estão, melhor dizendo, eles fogem achando que as pessoas estão
perseguindo ele, ao contrário, uma pessoa que é justa, justificada, centro da vontade de Deus, ela tem coragem suficiente para enfrentar qualquer tipo de problema. Até a perseguição. Não importa o que seja, podem cercar você no seu habitat, no seu ambiente, no lugar que você está, mas se você de fato for uma pessoa que tem um entendimento daquilo que Cristo fez por você, justificando sua vida, pode ter certeza, você vai encarar qualquer tipo de problema. Seja um leão, não seja uma pessoa que fica fugindo por conta da sua consciência pesada. Largue isso para trás e seja uma pessoa corajosa. Receba coragem nessa manhã. Receba coragem. Vamos lá, gente. Verso 13 agora. O 13 diz assim, ó, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Gente, o que encobrir é o mesmo que esconder. Uma pessoa que está escondendo o seu pecado. É uma pessoa que não admite que está pecando ou que pecou. Ela não consegue reconhecer os seus erros, a sua falha. E isso é muito grave. Olha o que o texto diz para nós. Perceba. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, perceba. Nesse contexto aqui, a palavra prosperar é o mesmo que ter sucesso em todas as áreas da sua vida, incluindo financeiras e saúde, que eu acredito que é o que a maioria das pessoas desejam. Ter uma área financeira boa, né? E ter saúde. E aqui está falando que se você encobrir o seu pecado, se você não confessar, você não vai prosperar. Perceba, é um princípio aqui, tá? Mostrando para você um dos motivos de você não prosperar nas diversas áreas da sua vida. Porque existem coisas que precisam ser confessadas, existem coisas que precisam ser ditas. Então, confessar é o mesmo que você admitir o seu erro. Confessar é o mesmo que você admitir o erro para si, primeiramente para você. Eu errei, eu sou culpada. Para Deus, pedindo perdão a Deus, Senhor, eu pequei contra ti. E para os outros também, porque eu não sei se você fez algo com alguém, com o próximo. Então, você precisa confessar, você precisa pedir perdão, você precisa ir lá e falar para essa pessoa. E não só falar, mas aqui está falando abandonar. Ou seja, mas o que confessa, ou seja, falei, e deixa, ou seja, abandona, larga essas práticas, não faz mais aquilo novamente, alcançará misericórdia. Então aqui está falando de você, pequei, não repetir os mesmos erros. Não fazer novamente aqueles comportamentos que Deus não se agrada, que machuca alguém. Então, a Bíblia é bem clara que fala, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, todo pecado te conduz para essa morte. E, gente, a gente está falando da morte eterna, morte espiritual. Então, o pecado escondido, anota essa frase aí, o pecado escondido é pior do que o pecado revelado. O pecado escondido é pior do que o pecado revelado. Porque o pecado revelado, você acabou de confessar, se você abandonar, você alcança a misericórdia. Mas aquele que está escondido, além de você perder a sua vida espiritual, você também não prospera na sua vida aqui, ó, física, na sua vida aqui, ó. Então, gente, o pecado, ele adoece a alma, ele entristece o Espírito Santo e impede a pessoa de prosperar. Então, hoje, o que Deus está falando para alguém, a gente não sabe para quem é que está ministrando essa live por essa manhã, mas você precisa, a partir de hoje, confessar e abandonar. Pecadinho de estimação. Talvez você já esteja até acostumada com ele, tem gente que dá até carinho já. E Deus está falando, confessa hoje. Abandona, deixa. Gente, não é arrependimento seguido de arrependimento. Já viu que tem gente que é assim, praticou o erro hoje. Pediu perdão, arrependeu, Jesus, me perdoa. Amanhã tá praticando o mesmo erro de novo. Arrependimento sobre arrependimento. Isso não é arrependimento, tá? Arrependimento é seguido de mudança de vida. Arrependimento só vai ter alcance de misericórdia, só vai ter a graça, só vai ter a bondade, a misericórdia de Deus se você
arrepender e mudar a sua vida e não fazer mais aquilo. Então, a dica hoje para alguém aqui, confessa hoje. Faça uma oração hoje. Deixa esse pecado hoje em nome de Jesus. Assim, os teus caminhos serão próximos e você alcançará misericórdia do Senhor. Vai. Basicamente a mesma coisa, gente. Pecados devem ser confessados e abandonados. Basicamente isso. Agora, é interessante a gente falar que enquanto um paciente não revelar sua cura, sua doença, melhor dizendo, nunca poderá ser curado. Enquanto um paciente não revelar sua doença, nunca poderá ser curado. O que é encobrir, gente? Deixa eu anotar aqui. O que é encobrir? Esconder. Aquele que encobre, ou seja, esconde. Transgressão, quebra de princípios. Aquele que encobre as suas transgressões, ok? Não prosperará, já falou sobre isso aí. Agora, o que é uma confissão? Confissão é verbalização do ato. Tem que falar. Alcança misericórdia. Então tem que ter confissão e abandono desta prática. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não lhe dar aquilo que você merece. A graça é Deus lhe dar aquilo que você não merece, que é a vida eterna. Estou dando aqui abrangendo um campo soteriológico, salvação. Vamos de novo. Graça é Deus lhe dar o que você não merece. Misericórdia é Deus não lhe dar aquilo que você mereceria. Compreende? Então, o que é Deus ter misericórdia? É na hora dele trazer uma punição, uma punitividade para você, e por conta da sua confissão, o abandono da sua prática, ele, vou ter misericórdia. Não vou dar aquilo que era para ela ou para ele receber. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Mas quem confessa, verbaliza e abandona e deixa, alcança, consegue pegar, consegue chegar perto. Misericórdia, ou seja, é Deus não te dar aquilo que você mereceria. Receba misericórdia de Deus para a tua vida aqui nessa manhã. Aleluia, glória a Jesus. Tem mais um, amor. 21. Lê na sua versão, que na sua versão, para mim, eu gostei mais. Parcialidade não é bom. Parcialidade, isso aí. Gente, cadê? Aqui. Porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Eu gostei dessa parte. Agir com parcialidade. O que é agir com parcialidade? Gente, quando vocês forem estudar, pega palavra por palavra. Se você não souber o significado, pega um dicionário, procura um dicionário, vê sinônimos. Às vezes eu não sei uma palavra, eu boto lá o sinônimo para poder entender o que significa. Tanto que quando eu li da primeira vez, eu entendi de uma outra forma, né? E ele foi, a gente conversando aqui, consegui clarear minha mente. Então, agir com parcialidade significa favorecer alguém ou a um grupo, né? Em dano a outra pessoa. Sem levar em consideração a justiça. Sem levar em consideração a equidade. Como assim, Karine? Existem pessoas que estão dispostas a fazer coisas erradas, a fazer coisas que são injustas, até mesmo por uma recompensa mínima. Perceba, o texto está falando de um pedaço de pão. Por um pedaço de pão. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. Alguns estudiosos afirmam que o contexto aqui eram que pessoas ricas estavam recebendo tratamento diferenciado, enquanto outras pessoas não estavam recebendo esse tipo de tratamento. Pelo contrário, estavam sendo desfavorecidos, estavam sendo ignorados. E até hoje a gente vê isso acontecendo na nossa vida, no nosso cenário, na nossa sociedade, infelizmente. Vou falar de forma bem rasgada aqui para você entender. A famosa propina. Propina. Esse aqui é o contexto. Então, gente, isso é uma ameaça à justiça e à paz social. Então, mesmo que seja um pequeno ato de injustiça, ela pode ter uma consequência muito grave. Então, um exemplo clássico disso aqui, para você entender o que o proverbista está falando, um juiz. Um juiz, por receber alguma coisa, ele pode muito bem, na sua fala ali,
colocar um inocente na cadeia e absolver um criminoso. Absolver um criminoso. Isso também acontece muito no ambiente de trabalho. Eu já vi isso. É triste, mas é verdade. Pessoas sendo favorecidas no ambiente de trabalho, presentes disfarçados. Cuidado com isso, presentes disfarçados. Troca de favores. Um pequeno ato de injustiça pode causar danos irreparáveis. Então, cuidado com isso. Deus não se agrada. Vamos lá, gente. A gente encerra falando para você o seguinte. Aqui ele está mandando tomar cuidado com comportamentos que envolvem pequenos subornos. Prevaricar fala de ser suborno. Prevaricará fala de suborno. O homem prevaricará, será subornado. Tá? Aqui, ó. Até por um bocado de pão o homem prevaricará, será subornado. Ou oferecerá suborno. Tá? Então aqui fala simplesmente de um pequeno suborno. Agora, o que é ser parcial? A grosso modo, ser parcial é tomar partido de algo ou de alguém mediante a sua preferência pessoal. Então, tem gente que consegue dar crédito ao lado errado por conta de preferência. Meu Deus! Sabe que a pessoa está toda errada, mas vai lá e dá preferência no meio de uma causa, no meio de uma situação, talvez, no meio de uma discussão, talvez, ela dá crédito ao lado errado, porque o lado errado suborna ela, sabe? Ela já tem alguma coisa amarradinha com a pessoa, em detrimento daquilo que é o correto, certo? Olha o que ele diz lá. Vou ler de novo para você poder compreender. Aqui, ó. Parcialidade não é bom. Pessoa parcial não é bom. Ela tem que ser imparcial. Ok? Sem pender para um lado, sem pender para o outro. Porque até por um bocado de pão o homem se prevaricará. Ou seja, se você tem parcialidade no seu coração, tem preferência por alguém no seu coração, o mínimo que essa pessoa fizer para você, você vai ter a tendência de... você vai ter a tendência de prejudicar, tomar partido dela, tá? Dar a causa na mão dela. Ela pode estar errada, a vida toda, pode estar a vida toda errada, mas a pessoa vai lá e ajuda ela. Está tudo errado, irmão. Não é isso que a Escritura Sagrada está dizendo. Agora, bocado de pão. O que é um bocado de pão, gente? Um miolinho de pão? Um pedacinho de pão? Sabe o que Salomão está dizendo aqui nesse contexto? Tem gente que se vende por pouca coisa. Meu Deus. Tem gente que se vende por pouca coisa. Fábio, você está dizendo então, as entrelinhas, que pode se vender por muita coisa? Não, que você não deve nunca se vender. Ninguém deve se vender por nada. Nem por pouco e nem por muito. O contexto que Salomão está abordando aqui é que tem gente que tem um coração tão parcial, tão inclinado, tá? Já tem tudo. Eu ia falar uma frase aqui, mas não cabe falar aqui. Também não é do meu vocabulário, né? Tá presa, né? Tá preso, né? Tá com a vida presa a outra. Pronto, você compreendeu já, né? A tal ponto de que se essa pessoa fizer qualquer tipo de coisa errada, a pessoa vai lá, aplaude e fala que ela tá certa, tá bonita a coisa. Se tiver um litígio, essa palavra que eu estava procurando antes, um litígio entre essa pessoa e outra pessoa, porque essa pessoa aqui te dá uma caneta, você vai dar a causa para ela mesmo que ela estando errada. Não é isso que a Bíblia está dizendo para nós, gente. E eu não sou dono da verdade, não. Estou falando para você aqui o que a palavra está dizendo. Meu Deus. Antes de alguém que me assista aí, acha que sabe muito, acha que é isso, acha que é aquilo, só porque é não sei o quê. Eu estou pregando para você a palavra de Deus, gente. Então, que tenhamos o nosso coração imparcial para com essas questões, porque nós estaremos prejudicando a nós mesmos, não sendo justos, e prejudicando alguém, dois tipos de lados. Alguém que está sendo prejudicado por uma pessoa que já é prejudicial, e essa pessoa que é prejudicial está se auto-prejudicando o tempo todo, porque ela não vai mudar nunca de postura. Cuidado, hein? Olha o que o verso diz. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem
será subornado. Não seja parcial, seja imparcial. Não se venda. Não deixe por conta de um presente que você recebeu. Você não tem preço, tem valor, não se vende não. Por favor, gente, tá? Você venha receber essa palavra do coração do Senhor pro seu coração. Eu sei que às vezes é até difícil de dar um glória, mas é verdade, tá? A gente já tá aqui pra fazer. É devocional para refletir mesmo, tá, gente? É isso, vamos orar, você ora hoje? Vamos lá, 28 de maio, terça-feira. Deus abençoe sua terça aí, sua vida. Mais tarde tem a Escola Bíblica Dominical. Obrigada a todo a mundo nossa tá aqui. EBD de sede. Obrigado vocês que estão aqui. Comentem aí, tá? Compartilha, gente. Ajuda a gente aí. Compartilha o máximo que você puder. A gente fez um desafio seus hoje. contatos, tá? Compartilhe com seus contatos aí. No seu WhatsApp. Aí pega o link, tem um linkzinho aí. Compartilhar, uma setinha. Você pega, copia esse link, coloca no seu status. Manda um por um aí. Ajude a gente a propagar a palavra de Deus, gente. Cadê as mulheres do grupo de estudo? Ajuda a gente aí, gente. Mulheres do grupo de estudo, eu quero ver vocês lá agitando o grupo de estudo. Gente, cadê vocês? Eu quero ver vocês lá colocando um versículo, aquilo que chamou a atenção, um verso ali e compartilhando, tá bom? Vamos Tchau, orar? gente. Pai de Cristo, oremos. Jesus Cristo, mais uma vez te agradecemos, louvamos o teu santo e poderoso nome nesse momento. Espírito Santo da verdade, toca nos corações para que nós não sejamos parciais, Espírito Santo. Por favor. Para que nós sejamos imparciais nos litígios, nas questões, nos problemas, nas celeumas, nas discussões, ó Pai, para que nós possamos de fato ter um coração justo, um coração reto diante da Tua presença. Dá uma terça-feira abençoada para esta pessoa, meu Pai, que ela possa de fato, Pai querido, fazer a diferença na localidade que ela trabalha, que ela habita, que ela congrega, enfim, que ela tem por local, Pai querido, de ação. Abençoa teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lembrei que hoje também temos oração da madrugada, 3 tá? da manhã, de 3 terça e para 7 quarta. da manhã. 3 e 7. Toda de terça para quarta, 3 e 7 da manhã, a gente tá lá de joelhos dobrados. Então vamos com a gente, é uma forma da gente estar juntos aí orando pelo nosso país, pelo nosso governo, por tudo aquilo que o Senhor tem solicitado, né, nesse tempo, tem pedido, tá? Nossa oração pode ajudar muito as pessoas para a glória do nome do Senhor, tá? Verdade. É isso, gente. Beijo. Paz de Tá, Cristo. gente. Paz de Cristo, boa terça-feira.